Para que ser triste se você pode ser feliz? Vamos embora falar de qualidade de vida, vamos trazer boas energias e boas notícias para essa sua tarde de sábado. Está no ar o saúde.com, esse daqui que é o seu consultório, é na sala da sua casa que você faz a consulta com os maiores especialistas de Caruaru e região. Esse programa já começou. E eu começo esse programa falando dos avanços da neurocirurgia aqui no interior do estado. Eu fui até o bloco cirúrgico do Hospital Unimed Caruaru para conversar com neurocirurgiões que realizaram uma neurocirurgia minimamente invasiva. Confira agora na matéria. E para começar o nosso programa, a nossa entrevista principal é nesse ambiente, que trata-se de um bloco cirúrgico. Estou no bloco cirúrgico do Hospital Unimed Caruaru para dar uma boa notícia para você que está aí do outro lado. É o avanço da neurocirurgia. A gente tem exemplos muito bons para contar para vocês sobre cirurgias bem-sucedidas, que isso é muito importante, a gente falar de cirurgia e de quanto elas foram bem-sucedidas, mas principalmente sobre o avanço de neurocirurgias minimamente invasivas. E quem vai explicar para a gente, contar os casos que aconteceram por aqui, são os neurocirurgiões, Dr. Felipe Fernandes e também Dr. Ayrton César, que estão aqui com a gente. Obrigado por nos receber. Muito obrigado, Jailma. É um prazer para a gente estar aqui. Assim, agradecer pelo convite e dizer que a gente está à disposição para esclarecer o que for assim, de dúvidas e o que for de melhor para a nossa população. Pois é, gente. Inclusive, agora, faz pouco tempo, essa semana, foi realizada uma cirurgia muito importante aqui no Hospital Unimed Caruaru, que foi a primeira no interior do estado. E eu queria que vocês pudessem explicar para a gente que cirurgia foi essa. Jailma, é o seguinte, a neurocirurgia ela é uma especialidade extremamente complexa quando a gente fala na abordagem cirúrgica. A neurocirurgia, nos meados da década de 80, ela era feita ainda majoritariamente no Brasil a olho nu. Então foi evoluindo para o uso do microscópio, então nos anos 2000 foi bem popularizado isso, e o uso do microscópio para realizar as cirurgias de tumores, cirurgias de coluna. E mais recentemente, nos últimos 10 anos, aí, que a gente está lançando mão das cirurgias através da endoscopia. Do mesmo jeito que o pessoal da cirurgia geral faz aquelas cirurgias abdominais por vídeo, A gente está começando a fazer na neurocirurgia também. E aí a gente teve a honra, essa semana, o privilégio de realizar a primeira cirurgia endoscópica de retirada de um tumor de base de crânio. Talvez uma das cirurgias mais delicadas que a neurocirurgia tem. Tecnologicamente a gente necessita de muitos avanços para chegar nesse nível e a gente ficou bastante feliz com a cirurgia, com a oportunidade que a Unimed nos deu de dar os materiais necessários, o investimento, a confiança na nossa equipe. A cirurgia foi realizada por mim, por Dr. Ayrton e por Dr. Tiago. E assim, a gente logramos muito sucesso com esse caso. O paciente já recebeu alta hoje da enfermaria, então imagine, um tumor numa das localizações mais difíceis do cérebro, onde a gente, há poucos anos, há 10, 15 anos atrás, a gente precisava abrir a cabeça de canto a canto, precisava fazer uma incisão muito grande. Muitas vezes o paciente poderia ficar com alguma sequela justamente pela manipulação do cérebro que eu precisava para chegar no tumor. E através dessa cirurgia que a gente faz hoje pelo nariz, a gente consegue fazer essa cirurgia hoje pelo nariz, de forma minimamente invasiva, sem nenhum corte visível ao paciente. O paciente com poucos dias, esse paciente correndo tudo bem na cirurgia, está indo para casa. E não fica com sequelas nasais, porque a gente também, é importante notar que nada disso seria possível sem uma equipe multidisciplinar. Então a gente conta também com o apoio do Dr. Igor Souza, que é um otorrino aqui da cidade também, da Unimed, que foi quem nos ajudou no acesso no nariz. Então isso a gente acaba agregando qualidades, porque a gente tem a expertise de abordar, de conseguir retirar o tumor dentro do cérebro, e ele tem mais intimidade com a região do nariz, então a gente consegue dar o que é de melhor ao paciente, Eu fiquei bem curiosa, porque quando o senhor disse que
tinha que abrir o crânio, tinha todo um processo, até um tumor, por mínimo que fosse. Quando se tratava de cirurgia, ela era bastante invasiva. Sem dúvida. E a partir de agora, isso muda uma página na história dos atendimentos para cirurgia, mas para neurocirurgia aqui, mas ponderando cada caso também, como é que é a partir de agora? Perfeitamente. Essa é uma pergunta extremamente importante porque a gente precisa entender que tumores são esses, que lesões são essas e quais a gente consegue abordar dessa forma, né? Então, a base do crânio é essa região, pelo nome, né, que fica entre essa região dos ossos da face e o nosso cérebro. É uma região de difícil acesso. Imagine que se eu fosse entrar por cima, eu tenho que movimentar muito o cérebro e a gente pode, nesse tipo de acesso, causar algum tipo de dano ao paciente. Então, além disso, essa base ela é composta por diversas estruturas nobres, nervos cranianos, o nervo que faz a gente deglutir, o nervo que faz a gente piscar, movimentar a face. Além disso, estruturas vasculares extremamente delicadas, né? A carótida, que a gente precisa ter muito cuidado. Então, falando desse tipo de tumor que foi o que nós abordamos, o tumor de hipófise especialmente, que é o tumor de base de crânio mais comum. Pra você ter uma ideia, o tumor da hipófise é o terceiro tumor primário mais comum intracraniano. Então, ele é algo muito comum, né? Não é raro a gente encontrar um paciente com adenoma hipofisário. Só que a abordagem cirúrgica dele, muitas vezes, é a exceção, né? A gente não precisa abordar cirurgicamente esses pacientes. Para você ter ideia, 60% mais ou menos deles são tumores que a gente chama de não funcionantes. São tumores que acabam não trazendo nenhum problema metabólico ao paciente. A hipófise é a principal glândula que nós temos no nosso organismo. Ela produz o hormônio, por exemplo, quem estimula o hormônio da tireoide, os hormônios da folículo estimulante, o FSH, o LH, a prolactina, que é um dos principais sintomas. Às vezes as mulheres procuram o endocrinologista ou a ginecologista porque está com uma lactação inapropriada, ou seja, está saindo leite mesmo sem estar grávida ou sem estar no período de pós-parto, né? Então, esses tumores, que são, na maioria das vezes, não são cirúrgicos, eles precisam ser acompanhados. Por quê? Eles têm algumas complicações, por exemplo, ele pode produzir hormônios, como eu te falei, que desde uma lactação, mas pode produzir hormônios que causam alterações mais significativas, como por exemplo o GH, que é o hormônio do crescimento. Não sei se você já viu aqueles jogadores de basquete de 2,30 m, com aquelas faces meio grotescas, às vezes, nariz largos. Aquilo ali é uma doença, né, que chama gigantismo, que é pela hiperprodução do hormônio GH, que é produzido nessa hipófise. Então, às vezes, a gente consegue tratar isso operando a hipófise. Então, nos casos onde o neurologista, o endocrinologista e o oftalmologista estão acompanhando e eles detectam alguma alteração, eles mandam para o neurocirurgião. Uma alteração muito grave que a gente precisa sempre tomar cuidado é a alteração visual, porque a hipófise é uma glândula que está bem aqui atrás dessa região dos nossos olhos. Então, está muito próximo do nervo óptico, o nervo da visão. E aí, qualquer problema de crescimento exacerbado dele, a gente costuma falar que o adenoma hipofisário, a gente chama ele de macroadenoma quando ele tem mais do que 1 centímetro. Mais do que 1 centímetro, ele já começa a ter um risco de comprimir esse nervo óptico, né? O quiasma, e acima de 3 centímetros a gente já tem que abordar porque já começa a ter um risco muito grande da pessoa ter perda visual. E aí, nesses pacientes, antigamente, o que é que a gente precisava fazer? Abrir a cabeça. Então, toda essa via de acesso que eu expliquei para vocês, a gente chegar no tumor, retirar o tumor e existiam riscos, né? Riscos de sangramento no pós-operatório, a manipulação, deixar alguma sequela pela manipulação naquela região. E aí, desde a década de 80, 70, que vai se estudando esse acesso, que antes, inicialmente, foi sublabial, ou seja, entrava pelo lábio, depois foi endonasal, com microscópio, e agora, com endoscópio, traz uma imagem assim perfeita, com segurança muito grande para o paciente. E a gente, antigamente, esses pacientes tinham que sair daqui, de Caruaru, ou do interior do estado, até Petrolina, né? Petrolina já realizava esse tipo de cirurgia, mas entre Petrolina e Recife não existia nenhuma cidade que pudesse oferecer isso. E a gente chegou aqui com essa ideia de inovar, de trazer essas tecnologias, e a gente não poderia fazer isso sem o apoio do hospital, né? Sem o apoio da Unimed, onde acreditou na gente, acreditou na equipe e forneceu para a gente todo o material que a gente precisava para a gente ter esse resultado excelente que nós tivemos. E é muito importante
também a gente saber como é que está a paciente, vai ter alta, teve alta agora. Isso, a paciente, como é que se dá o pós-operatório, né? Como é uma glândula muito importante para o controle do metabolismo do nosso organismo, a gente, como mexeu nela, a gente deixa o paciente na UTI, que é onde tem médico, 24 horas, enfermeiro, os técnicos, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar que vai avaliar a paciente para saber se esses hormônios vão ser alterados de alguma forma e podem intervir o mais rápido possível. Depois de um tempo, a gente, observando que a paciente está bem, não houve nenhuma alteração metabólica, a gente dá alta para a enfermaria, a gente passa mais 1, 2 dias observando sem alterações neurológicas ou metabólicas, a gente dá alta e a paciente com 4, 5 dias sem corte nenhum consegue tirar um tumor de 2 centímetros dentro do crânio. Nessa região, um tumor de um tamanho significativo, né, mais ou menos do tamanho de uma uva, né, na região onde já existia uma estrutura, ou seja, ela para existir ele tem que comprimir estruturas ao redor. Então a gente consegue tirar esse tumor e dar alta com 4, 5 dias ao paciente sem muitas sequelas. Agora eu vou expor a pergunta que eu fiz nos bastidores, viu, doutor? Que acho que você que está aí do outro lado também vai fazer. Se você não é da área da saúde, você vai ficar como eu. Perguntei, doutor, e como é que tira, né? Que colocou, né? Por endoscopia. Como é que retira? Derrete o tumor lá? Como é que faz? Então explique para a gente, doutor, por favor. Perfeito. Veja, a neurocirurgia, né, ela é composta por técnicas, como qualquer outra especialidade médica, ela tem técnicas específicas para cada lesão que a gente precisa abordar. Então, por exemplo, se eu preciso tirar um tumor que a gente chama de meningioma, que é um tumor mais duro, eu preciso abrir pela cabeça para a gente poder proteger o cérebro, já que eu não tenho como aspirá-lo de nenhuma forma. O tumor da hipófise, graças a Deus, na sua maioria das vezes, é um tumor amolecido. É um tumor que muitas vezes na aspiração eu consigo retirá-lo. Então, a gente vai tirando de pedacinho em pedacinho, pedacinhos microscópicos mesmo. Praticamente mesmo. Pedacinhos microscópicos. São imperceptíveis a olho nu, às vezes. A gente, no endoscópio, eu consigo, dependendo do quão próximo eu chego do alvo, eu consigo ter um aumento muito grande, né? Ali um aumento que vai de 4 vezes até 40 vezes. Então eu consigo ver pedaços microscópicos, onde eu consigo observar a artéria carótida, a gente consegue ver os nervos e separar esse pequeno tumor. Como eu falei, 2,5 centímetros, a gente fala, parece que nada, mas dentro do crânio fica um tumor gigantesco, né? Então a gente demora algumas horas retirando de pedacinho em pedacinho, com paciência. Um trabalho eu costumo dizer muito que é um trabalho artesanal, um trabalho muito manual, onde a gente foca muito sempre, a gente foca muito em não deixar o paciente com sequela. Hoje a neurocirurgia, ela evoluiu com a seguinte premissa: a gente não pode deixar o paciente com nenhuma lesão diferente do que o paciente já entrou. Então, infelizmente, a neurocirurgia ainda é uma doença muito grave. A gente sabe, desde o AVC grande, um AVC maligno, um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, a gente tem sequelas graves, mas eu, como neurocirurgião, ou eu vou diminuir a sequela do paciente ou não deixar ele com sequela. Pelo menos essa é a nossa premissa, essa é a nossa missão. Por isso que a gente está tentando inovar, trazendo novas tecnologias. Isso demanda muito treinamento, né? A gente fez muito treinamento na residência. Eu fiz residência em Belo Horizonte, então durante a minha residência a gente se esforçou muito no estudo desses acessos minimamente invasivos, e depois que terminamos a residência fizemos vários cursos também voltados nessa área. Para quê? Para que a gente pudesse trazer com a maior segurança possível tudo que a gente viu lá fora, né, onde os Estados Unidos, a Europa, os estados do Sudeste fazem, a gente trazer para cá, e muitas coisas que já eram feitas aqui no nosso vizinho, né, em Recife, e que não chegava aqui em Caruaru por motivos meramente técnicos, né? Uhum. E eu imagino quão felizes vocês estão, né? Dá para notar no rosto da equipe. O Dr. Tiago passou aqui também, infelizmente não deu para, né, do trabalho dele seguiu, não pôde ficar aqui para falar com o nosso público também, mas dá para perceber o quanto vocês estão felizes. E é muito importante para a gente que está do outro lado ver profissionais tão envolvidos, tão entregues assim e dispostos a trazer o melhor para atender os seus pacientes, onde quer que estejam atuando. Parabéns, viu, doutor? Obrigado. É nada mais gratificante para um profissional, né, da área de saúde, o médico, do que ver o seu paciente, a gente poder modificar a vida do paciente, né? Se eu puder
trazer alguma mudança para a vida do paciente, eu vou ficar muito satisfeito. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma cura do paciente, mas se eu puder modificar pelo menos a história da doença, o paciente tiver mais conforto, essa é a nossa missão, né? Então, além da cirurgia, por exemplo, de essa cirurgia endoscópica que nós fizemos, hoje nós estamos trazendo para cá também, na neurocirurgia, a endoscopia de coluna, onde a gente consegue abordar de forma minimamente invasiva, do mesmo jeito que a gente está fazendo isso pelo nariz, a gente consegue tirar hérnias, por exemplo, por via endoscópica com cortes de menos de 1 centímetro, e o paciente opera de manhã, à tarde está indo embora para casa. Então isso é custo efetivo. A gente precisa abordar esse assunto posteriormente com mais amplitude, porque ele é incrível. A gente precisa trazer esse assunto porque muita gente sofre. Sofre, né? Hoje a dor, ela é algo que a gente leva muito em consideração, né? O paciente com dor, ele tem pressa, né? E a gente tenta abordar esse tema de dor, esse tema de cirurgia o mais rápido possível, e da melhor forma possível, para que o paciente se sinta cuidado e o paciente tenha um melhor tratamento nessa área, né? Então, do mesmo jeito que a gente está fazendo isso no crânio, a gente está fazendo isso na coluna, a gente está tentando trazer para cá o que a gente viu fora e que a gente sabe que dá para fazer aqui no interior. Caruaru tem um potencial assim enorme para isso, potencial humano. A gente tem técnicos, enfermeiros, a gente tem nutricionistas, a gente tem fonoaudiólogos, a gente tem uma equipe multidisciplinar aqui em Caruaru excelente e acho que faltava um projeto mais robusto, né? E graças a Deus a gente teve um apoio, né, da Unimed, enfim, de todas as suas estruturas, desde a auditoria até o hospital, a gente teve o apoio para que a gente pudesse fazer isso de uma forma mais veemente. Doutor Felipe, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pelo envolvimento, pela entrega de vocês, de toda a equipe médica aqui do Hospital Unimed Caruaru. Leve nossos parabéns para eles e eu espero que eles também estejam cada dia mais dispostos a dar tudo, né? Cumprir aquele juramento, né, que se faz quando a gente se forma na nossa profissão. E o assunto foi tão interessante, gente, bate-papo, que já deu a hora de encerrar a entrevista, mas eu quero saber ainda sobre a outra cirurgia. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos dividir em 2 programas. Hoje, a gente conversou aqui com o Dr. Felipe Fernandes sobre a primeira cirurgia de hipófise. Isso, cirurgia endoscópica endonasal de hipófise. E aí, no próximo programa, vou convidar você para continuar com essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, direto aqui do Bloco Cirúrgico do Hospital Unimed Caruaru. E o Dr. Ayrton vai trazer para a gente esse avanço dos tratamentos para o aneurisma. Qual que foi a cirurgia realizada, doutor Ayrton? Isso mesmo, Jair. Nós realizamos 3 cirurgias por via endovascular de patologias vasculares cerebrais. Através da hemodinâmica, nós conseguimos resolver sem precisar de nenhum corte no paciente. Então, fico no aguardo. De próximo sábado, a gente traz aí esse assunto para você. Agora, intervalo rapidinho, já já a gente volta com saúde.com.